um minutinho só, doutora. É isso aí. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então tá bom. Tá me vendo Pessoal, bem? boa noite. Tô bem? Bem, tá muito bem. Pessoal, boa noite. Meu nome é Mauro Silva, este é o Gente da Gente. Hoje é quinta-feira, 23 de julho, agora são 19 horas e 3 minutos. Gente da Gente é uma live que entrevista pessoas de destaque da nossa região e da nossa querida Zona Leste, que é a que mais cresce em São Paulo. Para nós do Grupo Leste de Comunicações é sempre um grande prazer poder levar até vocês o olhar preciso e a opinião de pessoas importantes da nossa região que nasceram e que por esses lados vivem aqui no Tatuapé e na região. Assim como você que está nos vendo e que também é gente da gente. Já estiveram aqui conosco, semana passada, o doutor Abdo Haddad, presidente do SENHA, Centro Social Nossa Senhora da Penha, que nos deu uma entrevista aí sobre a questão das entidades assistenciais, a dificuldade que estão tendo por conta dessa pandemia. Já estiveram aqui conosco também o doutor Tiago Massicano, advogado, para falar sobre a nova fase do direito, aí nessa questão do direito 4.0, vamos dizer assim. Dr. Edson Grandesso, superintendente da Distrital Tatuapé da Associação Comercial, o professor Dr. Osmar Basílio, da Unidrummond, Grupo Educacional Drummond, que tem o Colégio Drummond, a Faculdade Drummond e etc., o Andréa Matarazzo, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o Eduardo Odiloac, que já foi prefeito da regional da Sé e da Moca, entre outras pessoas, o empresário Sérgio Cardoso, do Buffet Grenat, do Jordão Bar, que veio falar conosco aqui sobre a questão da reabertura dos bares e similares, o Mário César Figueiredo, que também deu uma entrevista muito importante, ele que é do grupo Antigões do Tatuapé, que tem aí as páginas no Facebook, no Instagram e faz bastante sucesso. Todas essas entrevistas aí que eu citei, você pode acompanhar no nosso canal de IGTV, que fica aí no da Gazeta do Tatuapé. E hoje nós entrevistamos diretamente aqui da redação da Gazeta do Tatuapé a doutora Adriana Fadel. Doutora Adriana Fadel é presidente da ABA, Associação Brasileira Addisoniana. A doutora Adriana, ela é médica, anestesiologista, graduada em medicina pela UNISA, Organização Santamarense de Educação e Cultura, assistente em anestesiologia no Centro de Ensino e Treinamento do Português aqui em São Paulo e possui graduação em Medicina Aeroespacial, realizada na instituição Estácio de Sá, em São Paulo. Muito bem. Com a doença de Addison, desde 2014, ela realizou vários estudos sobre a insuficiência adrenal e, de posse desse conhecimento, juntamente com outros pesquisadores e médicos, fundou em 2019, popularmente conhecido como o ano passado, a ABA, Associação Brasileira Addisoniana. Boa noite novamente, doutora Adriana. Conta para o pessoal que está nos vendo e ouvindo por que você é gente da gente. Fala um pouco da sua vida profissional e o que você, quando você chegou no Tatuapé, por que você é gente da gente? Mauro, eu tô com acho que a sua internet aqui, ela tá falhando um pouco. Eu não consegui... Tá falhando? Mas... tá. Falhou, tá falhando um pouco, sim. Eu vou repetir. Por que... É só o final que eu não escutei. Só o final. Perguntei por que você é gente da gente, doutora. Se você a gente sabe que é morador aqui do Tatuapé há quanto tempo?
Conta pra gente a tua história. Olha, vou contar, mas primeiro eu preciso agradecer o convite que a Gazeta do Tatuapé, esse meio de comunicação tão importante para a gente, que vem, que eu conheço a Antônia Romano, minha amiga, e acho, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito e pelo apoio também que sempre dão para a associação. É uma honra estar aqui. Você me falou de várias pessoas que já fizeram parte dessa live de gente como a gente. Se eu não me engano, eu não vi nenhum nome de uma mulher. Eu acho que eu estou sendo a primeira mulher a ser entrevistada nesse ramo aí da live de vocês, do Gente Como a Gente. Na verdade, nós tivemos... Pelo espaço. Na verdade, nós tivemos, sim, uma médica também da Clínica Adriana Vilarinho, que eu acabei não citando. Mas ela nos deu também uma entrevista aqui. Que ótimo, que ótimo. Excelente clínica, né? Muito bom. E agora, para falar do Tatuapé. O Tatuapé, eu já estou aqui no Tatuapé, já me sinto aqui da Zona Leste, gosto muito desse bairro. Acho um bairro excelente para viver. E estou aqui desde 2000. Então, já fazem 20 anos que eu moro. Hoje em dia, eu moro próximo da Praça Silva Romero, né, que é o marco do Tatuapé. Então, uma clínica aqui perto, que é a Clínica Ortopédica Tatuapé, já há mais também, há quase 30 anos. Então, para a gente, e eu também gosto demais. Eu sou do interior, eu sou de Assis. Eu vim para São Paulo com 18 anos para fazer faculdade de medicina aqui em São Paulo. E na faculdade eu conheci o meu marido, que já morava quando solteiro ele morava no Belenzinho, nasceu no Belenzinho, então ele é da ZL, da gema da ZL, né? E nós viemos morar aqui, tivemos as filhas, e agora a gente trabalha aqui também, né? Já há muito tempo. Então, eu tenho esse bairro, eu só tenho muita gratidão por tudo que eu construí aqui esses 20 anos. Muito bem. Então, vamos lá. O pessoal que quiser participar com perguntas para a doutora Adriana poderá fazer através da caixa de diálogos no Instagram, que está aí, ou do WhatsApp aqui da redação, que é o 981938399, que é o número também que está aí na parte de baixo da sua tela, no comentário que eu fixei aí. Pode mandar perguntas, dúvidas que tiver. Cumprimento para a doutora Adriana, que eu sei que serão vários. Vamos lá. A doutora Adriana vai falar hoje conosco sobre a doença de Addison, que foi descoberta pelo médico Dr. Thomas Addison em 1785, mas que ainda é muito rara e desconhecida da maioria da população. Segundo a lição de casa que eu fiz aqui, ela atinge apenas 6 em cada 1 milhão de pessoas. A doutora Adriana vai falar para a gente o que é a doença de Addison e o que ela causa no ser humano. E esse percentual está certo que eu mencionei, doutora? Então, Mauro, esse percentual, eu tenho percentual de acordo com a prevalência na faixa etária. Então, a cada 9 a 14 adultos, a cada 100 habitantes, 9 a 14 adultos vão ter a doença. E a cada 10 mil nascimentos, uma criança tem a doença, a insuficiência adrenal. Porque você falou do Addison. O Addison, ele é um tipo de insuficiência adrenal, né? As adrenais são 2 glândulas que nós temos em cima dos rins, são bem pequenininhas, mas elas produzem o cortisol, que é o hormônio mais importante para a nossa vida. É o que faz a pressão arterial, manter a pressão. Então, no caso que a glândula não esteja funcionando bem, a produção de cortisol vai estar afetada, então nós temos que repor esse medicamento, né?
E então as crianças são mais comuns, as crianças já nascem com as glândulas adrenais aumentadas, mas já elas estão aumentadas para tentar funcionar direito. Por isso que elas estão aumentadas. Mas as crianças, elas têm uma grande importância no diagnóstico, que é feito através do teste do pezinho. Então, é uma doença que já é diagnosticada no teste do pezinho ampliado, né? Só que tem lugares no Brasil que ainda está muito precário esse diagnóstico. Então, a gente sofre muito com perdas de crianças sem diagnóstico, com tratamentos que não chegam a certos lugares do nosso Brasil, mais norte e nordeste. Então, a doença, nós não temos nenhum mapeamento dos pacientes no Brasil dessas doenças. A associação está aí para fazer isso, para poder ajudar mais efetivamente os pacientes aonde eles estiverem, não só no nosso eixo aqui, São Paulo e Rio de Janeiro e Paraná, né? Só que é uma doença que, quando ela, no caso do Addison, que é já em adulto, ela é de difícil diagnóstico, porque os sintomas dela são parecidos com muitas outras doenças. E muitas vezes, a maioria das vezes, eu vejo que é confundida com, sendo que não tem depressão. A doença pode até trazer a depressão, mas não é a causa principal. A causa principal é a insuficiência da glândula mesmo, que tem que ser tratada, porque senão leva à morte. Se não tomar o remédio, se não tomar o corticoide, a pessoa morre. Então, é um diagnóstico ainda, você vê, por ser doença rara, né? Então, não é uma coisa tão corriqueira, mas eu demorei, no meu caso, foram 6 meses. Eu sou médica, meu marido é médico, nós estudamos tudo, mas demorou 6 meses. Mas tem pessoas que demoram 3, 4 anos, ou até mais, para receber o diagnóstico. Faz o tratamento, começa com um determinado tratamento, até descobrir o que era, doutora. E as pessoas confundem, então, com depressão, é isso? Confundem. Eu conheço gente que já ficou internado em hospital psiquiátrico e não era isso, era isso. Conheço hoje, essa semana eu falei com uma médica do Piauí, que ela tem um paciente que nasceu com hiperplasia, não foi diagnosticado, com 2 meses de vida, ele foi para uma sala de cirurgia achando que ele estava com apendicite, e não era apendicite, era hiperplasia adrenal congênita. Então, a gente vê que ainda falta muito conhecimento, né? Por ser uma doença rara, então as pessoas hoje, ainda mais na parte de endocrinologia, a gente tem diabetes, a gente tem obesidade, a gente tem os problemas da tireoide. Então, eu vejo que eu tenho essa missão de junto com os profissionais e com os pacientes, de levar um pouquinho, de tirar da invisibilidade a nossa doença. Porque é uma doença, você vê, Mauro, eu não pareço que sou doente. E assim, as pessoas, se não estão descompensadas, elas estão bem aparentemente. Mas não. Elas precisam tomar, eu tomo durante o dia, eu tomo 13 comprimidos ao dia. Né? E daí tem o remédio para a doença, daí já tem umas comorbidades da doença, então eu tenho que tomar, então eu tomo essa quantidade de medicamentos. Mas com o medicamento a gente consegue, só não pode faltar o medicamento. Se faltar o medicamento, daí falta o gás para a gente. Daí a gente não consegue 13, ficar doutora. fadigada. Oi? Mas são 13? 13 comprimidos. Para a doença em si, eu tomo 8 comprimidos ao dia. E depois eu tenho outras doenças que daí eu tomo o remédio para o estômago, né? Que ele pode dar uma gastrite, tomo uns outros remédios. Mas para a doença em si, são 8 comprimidos ao dia, que eu não posso deixar de tomar. Eu tenho que carregar comigo, aonde eu for, eu levo eles. Uma vez ao dia? Não. São divididos em 3 tomadas diferentes. Ô, louco!
No começo eu achava que não ia dar conta, mas depois a gente já coloca no automático e sabe que tem que tomar. Eu já fiz um esquema, a gente já se programa toda e tudo bem. Complicado, né, doutor? Foi uma... Depois que eu descobri a doença, a minha vida mudou completamente, né? Porque eu tinha uma vida de trabalho, trabalhando há 20 anos com anestesiologia e estava iniciando um trabalho também com a qualidade na saúde. Foi quando eu me vi doente. E quando eu me vi doente, a primeira coisa que veio na minha cabeça, tô com 45 anos, já tô cansando, eu acho que é uma depressão. Comecei eu mesmo me tratar com ansiolítico, né? A ter as crises, a ser internada e descobri a doença. Mas até então eu não conhecia a doença. Lembro, assim, de alguma coisa da faculdade, mas depois eu nunca mais tinha visto. E é interessante, Mauro, que a gente vê os pacientes, quando chegam com mais idade na associação, eles falam que eles nunca tinham conhecido ninguém com a doença, que tinha sido a primeira vez. Então é uma emoção muito forte. Porque como é uma doença que pode ser, os sintomas são inespecíficos, as pessoas muitas vezes não acreditam nem que tem a doença, sabe? Acreditam mesmo que pode ser alguma coisa da cabeça, que pode ser uma depressão. Então, quando a conhecem, fala, nossa, gente, eu não tô louco, não. Existe algum especialista, existe quem que trata a doença? Quem que é o médico para tratar a doença de Addison? Então, a doença de Addison, assim como todas as outras insuficiências adrenais, elas são problemas hormonais. É um desequilíbrio hormonal. Então, são tratados por endocrinologistas. São os especialistas. E dentro da endocrinologia, a gente tem os especialistas em adrenal, nas glândulas adrenais, que daí seria o especialista do especialista. Como a gente tem ortopedia, que é ortopedista que é especialista em joelho, ortopedista que é especialista em ombro, a gente tem os endocrinologistas que são especialistas em adrenais. E nós temos, e eu trato com uma médica que fez a mesma faculdade que eu. Ela fez a mesma faculdade. Então, ela é especialista em adrenal. Agora, o diagnóstico é feito através de exames simples de laboratório. Mas o problema é que os médicos estão acostumados a ver outras doenças, não as doenças raras. Então, para chegar no diagnóstico, para eles pedirem os exames, pensar na insuficiência adrenal, é um pouco mais demorado. Vou dizer assim, um pouco mais demorado. Sempre vem as doenças mais corriqueiras, isso é normal, em toda profissão, né? A gente tem o nosso o beabá, o arroz com feijão, e tem as coisas que a gente, às vezes, até acaba esquecendo um pouco, né? Mas são os endocrinologistas que são os especialistas. Mas não existe um exame específico para se chegar ao diagnóstico de primeira. Tem que pesquisar bastante, tem que fazer bastante exame, é isso? Não, os exames são simples. O que acontece é um pouco chegar a pedir esses exames, chegar o médico a lembrar da insuficiência adrenal para pedir os exames. Então, é isso que a gente sente uma dificuldade grande por ser uma doença rara. É difícil, eles não sabem, não tem uma ligação direta com essa doença, né? Tá. E, doutora, existe alguma complicação com essa questão da Covid aí para quem tenha sido afetado pela Covid, para quem tem a doença de Addison? Como é que funciona isso com essa bateria de remédios aí? Então, é muito preocupante, porque assim, como nós tomamos o corticoide,
ele é um medicamento, apesar de nós não tomarmos em doses que diminuam a imunidade, mas nós somos mais propensos a piorar no caso de das complicações do Covid-19, do coronavírus. Então, nós temos que tomar muito cuidado por isso, porque pode sim ter mais complicações do que uma pessoa que não tem insuficiência adrenal. Ah, legal. Bom, hoje a gente está conversando com a doutora Adriana Fadel, médica anestesiologista. Até o fim da entrevista eu aprendo a falar anestesiologista, viu, doutora? E presidente da ABA. A senhora preside desde o ano passado a ABA, Associação Brasileira Addisoniana. O que ela faz exatamente, doutora? Qual é o papel dela perante os pacientes addisonianos? Os portadores, pode falar portador? Não, né? Portador não é legal falar, né, doutora? Mas é uma coisa que sai, né? Não tem como, né? Automático, né? Ela sai automático, não tem como. Então, nós temos a história da associação começou com a Adriana Santiago, que é a vice-presidente da associação. Ela tem uma filha que tem a doença. A filha foi diagnosticada na infância. Então, já faz uns anos que ela já o Orkut. Então, ali ela foi conhecendo mais, né, sobre a doença, porque a gente não sabe muito sobre a doença, né? Ninguém sabe muito, na verdade. A gente, quer dizer, tem os pesquisadores que saibam muito, mas a gente não tem muito acesso, né? Essa uma dos pilares da associação é isso, orientar os pacientes, né? E para orientar, a gente precisa aprender a orientar, e a gente só vai aprender a orientar não só junto com os médicos especialistas e também com a experiência dos pacientes que já têm a doença há tanto tempo. E nós fundamos, daí eu com a Adriana Santiago, nós fundamos a associação ano passado porque nós já fazíamos um trabalho de acolhimento pelas redes sociais desde 2000, não lembro se é 2014 ou 2015, mas nós já fazíamos isso, só que nós vimos que a gente precisava, como se diz, a gente precisava de legalizar a associação, de ter um CNPJ. Montamos a associação é formada, basicamente, sou eu, o Maurício, meu marido, na diretoria, a Adriana e o esposo dela, o Paulo. A Adriana, ela mora no Rio de Janeiro, então nós temos ela do Rio de Janeiro, temos uma outra integrante que é uma paciente, a Elga também, que ajuda muito na nossa associação, e outros pacientes também, uma mãe de um paciente de Addison. Então, essa foi a formação inicial. A partir... Eu estou vendo aqui, doutora, estou vendo no site de vocês, né, que é o abaddison.org.br. Abaddison, com 2 Ds, né? abaddison.org.br. Doutora Adriana é psicóloga, né? Isso, a Adriana é psicóloga. Tá. E ela é casada com o Paulo Roberto Ferreira, que ele não é da área médica, ele é engenheiro de transportes lá no Rio de Janeiro. Isso. Tá. Exatamente. Tô vendo aqui. Poxa, bem interessante o site, hein, doutora? Nossa, ficou bom, né? Nós começamos com ele bem ainda caseiro, mas agora nós temos uma outra paciente que também faz parte da associação, que é a Rose, ela trabalha com TI e ela ajuda a gente no site. Ela que modernizou o nosso site, o qual está tendo bastante visita. Fico muito contente. Legal. A mãe que a senhora falou deve ser a Denise Luqueta, né? Mãe do Gustavo, é isso? A Denise Luqueta é uma hiperplasia adrenal, ela
mora em Sertãozinho, perto de Ribeirão, e foi assim, nós começamos a associação só com os addisonianos, só com os adultos. Mas por quê? Não sei se você lembra, mas a prevalência em adulto é menor do que em criança. Então, nós pensávamos assim, vamos estruturar primeiro a associação e depois nós não vamos virar as costas para as crianças, nós vamos abrir as portas já com uma estrutura montada para poder receber as crianças com seus familiares, com as suas mães, que é um outro tipo de estrutura, né? Então, e quando a gente foi abrir para a hiperplasia adrenal, nós fomos procurar pessoas que pudessem ajudar a gente efetivamente na associação. E a Denise Luqueta foi uma delas, que ajuda, e é impressionante. Ela tem o Gustavo, o filho dela, que é uma graça também. Então, ela é estudiosa do assunto. Nós estamos para lançar um guia feito por ela, com médico apoiador, mas que ela já tem esse guia já há 8 anos, que é um guia para cuidadores de pessoas com a insuficiência adrenal, para pessoas não do ramo médico, mas que podem estar ali e ajudar muito na hora de uma crise adrenal nos pacientes. Então, agradeço muito, e a parte da TI é a Rosiara Guiar, que é aqui bastante. E tem outras pessoas, eu estou vendo aqui, eu estou conversando com a senhora e estou olhando aqui no monitor, no outro monitor, tem várias pessoas, né? Tem a Lorraine, que está com uma criança também, que é a mãe da Luísa, tem a Liliane também, que é a mãe do Gustavo, é bem legal, tem a Daniele Johan, o Helder, tá, o pessoal que é da comissão científica, né? Isso, a Dani também é uma pessoa muito querida, e a gente conseguiu uma coisa com ela que foi um presente muito bom para a associação e para as crianças. Ela já tem ela tinha um contato já com a CARES Foundation, que é dos Estados Unidos, que é uma associação de addisonianos dos Estados Unidos, que a gente se espelha muito nela, que a gente acha, é uma associação já concretíssima, uma associação que faz um trabalho maravilhoso nos Estados Unidos, enorme a associação, mas a gente seguia muito por ela. E a Dani já tinha um contato, e ela conseguiu, nessa associação, no site, eles têm um livro para criança, contando um pouquinho da história da hiperplasia para a criança. Ela, desde quando o filho dela é pequenininho, ela vai lendo. Só que na cabeça dela, ela falava, gente, mas eu não... Sabe, isso daqui tem que vir para as crianças brasileiras, né? Então, a gente conseguiu traduzir, e esse livro está no nosso site. Você pode ver Crescendo com Hack. Pode baixar, as pessoas podem baixar, pode imprimir, e é uma historinha muito, muito interessante. O que é esse negócio aqui de kit emergência? Isso daí foi uma vitória muito importante para nós. O kit emergência, o kit emergencial, o kit de emergência, ele existe em vários países do mundo. Porque o problema da doença de Addison, da insuficiência adrenal, como eu falei para você, ela pode ser fatal. Então, se a paciente que tem 3 episódios de vômito, tem 3 episódios de diarreia, ela pode morrer se ela não for tratada, se ela não tomar uma dose alta de hidrocortisona, de corticoide. Porque a pressão dela vai abaixar, e se ela não tomar o corticoide, ela vai desmaiar. Muitas vezes pode chegar desacordada num pronto-socorro, e as pessoas achando que é um ataque cardíaco, que é outra coisa, e não lembram da crise adrenal. E muitas vezes os próprios médicos, felizmente, essa é uma coisa que dói na gente de falar, ainda mais eu sendo médica, né?
comentar uma coisa dessa, mas é aquilo que eu te falei, é por ser raro. Então, o kit emergencial, a gente já é uma realidade fora do Brasil, mas no Brasil não é. Nós ficamos muito preocupados com a chegada dos pacientes até o hospital, no caso da pandemia, com acesso aos médicos. Então, desde março, nós começamos o projeto de implantação do kit emergencial no Brasil. E na verdade, faz um mês que nós conseguimos. Porque que legal. Nós precisávamos de apoio das sociedades aqui do Brasil, né? E também um apoio jurídico. O escritório Nakano, da doutora Cláudia Nakano, que é especialista na área de saúde e em PETs. Então, nós bolamos todos os documentos, respaldado com os nossos médicos apoiadores, respaldados com médicos de fora, porque a ABA participa de um fórum internacional sobre Covid e insuficiência adrenal. O mais importante da doença de Addison no mundo, que é a Associação Londrina, e nós estreitamos os laços com essa associação através desse fórum internacional. E conhecemos o Dr. John Wass. Dr. John Wass, ele é da Universidade de Oxford, da cadeira de endocrinologia. Uma sumidade, um querido. E ele pegou na nossa mão nessa hora e falou, não, o que vocês precisarem para conseguir esse kit emergencial, eu ajudo vocês. E realmente foi isso. Realmente a gente teve a influência dele, e coisa que eu agradeço muito. E agora os pacientes já têm essa segurança, essa condição de ter essa segurança em casa, de ter um kit emergencial que muitas vezes as crianças deixam de viajar para lugares com medo de passar mal e não ser atendido, não ter o atendimento, a saúde de, às vezes, estar num lugar que tem uma infecção urinária. Às vezes, você não consegue chegar até o hospital, você pode chegar, sabe, muito mal no hospital. E com esse kit, não. Esse kit, você dá a injeção, toma a injeção, mas a gente viu a importância, a gente já sabia que a gente queria implantar isso, mas com a pandemia nós corremos atrás e conseguimos aí. E está sendo um sucesso. A Sociedade Brasileira de Pediatria apoiou, a Sociedade Adulta de Endocrinologia também nos apoiou. Então, a gente está conseguindo levar um pouquinho mais de saúde e segurança para os pacientes de insuficiência adrenal nas suas casas. E antes do kit, Mauro, nós fizemos um outro item também básico para os pacientes de insuficiência adrenal, que é o cartão de identificação. É um cartão de identificação, vou mostrar o meu aqui, é esse aqui, que as pessoas se cadastrando na associação, a gente envia gratuitamente esse cartão. Ele é escrito em inglês e em português, ele tem frente e verso, aqui. Ah, legal. E no caso da pessoa, isso daqui a pessoa guarda na carteira. No caso de um acidente, no caso de um desmaio, aqui já tem a conduta a ser tomada, tem um telefone de emergência, a qual a pessoa que encontrar esse paciente já contacta. A associação, ela vive, é uma associação filantrópica, né, sem fins lucrativos. Então, tudo isso, a gente precisa de doações. Nós não temos patrocínios, a gente não tem, mas é tudo entregue para o paciente. No caso do kit emergencial, é cobrado o frete, o correio. No caso do cartão, não. A associação envia o cartão. Mas o kit não é cobrado, é só cobrado o frete. A associação... Eu estava dando uma olhada aqui, doutora, a sede da associação é aqui no Tatuapé, é isso? É. A sede da associação fica ali na Padre Adelino, né? 274,
o Conjunto 121, no último andar. Na verdade, a sede é um coworking. Certo. Porque como eu falei para você, é uma associação sem fins lucrativos e filantrópica, então a gente procurou, sim, uma sede, mas que não despendessem muita... que não precisasse da gente gastar muito, de não ter um custo fixo. E achei, e é excelente. A correspondência chega tudo para lá e é muito bom. E é muito bom que está aqui perto de casa. Quando eu preciso ir, eu vou a pé para lá. Pertinho da Silvio Romero, ali da Praça Silvio Romero, né? Aliás, nós devemos ser vizinhos, né? Porque eu também moro entre o Bom Parto e a Silvio Romero ali. Tudo Vila Gomes Cardim ali, né? Tudo. A redação a gente está mais próximo aqui à Rua Antônio de Barros. Mas, muito bem, muito legal, doutora. E, doutora, eu estava dando uma pesquisada, porque sabe como é que é? A gente, antes de entrevistar, a gente vai dar uma pesquisada. Os bichinhos também têm a doença de Addison, doutora? Dá em cachorro também? Só em cachorro, não? Ou são outros animais? Não, tem outros. É mais comum em cachorro, mas eu sei que até os furões é comum naqueles furão, sabe? É comum insuficiência adrenal. E você sabe que nós temos uma paciente, a Áurea, ela é da Serra do Rio. E ela tem insuficiência adrenal. E quem suspeitou foi um veterinário amigo dela, que ela tivesse. Sim. Porque como é muito comum nos animais, então eles lidam mais. Não é tão raro como em humano. É muito mais comum. Então, eu lembro sempre da Áurea quando a gente fala dos bichinhos, porque ela foi diagnosticada, a princípio, por um veterinário. E essa questão das doações, doutora, aqui, que eu acho que para a associação, que a gente percebe que é uma coisa séria, né? A gente já está percebendo que é uma coisa que quiserem, elas podem fazer para doar. Entra no site, tem alguma conta? Como que funciona? Nós temos no site, né? No site tem a conta, eu posso falar também a conta aqui. Nós trabalhamos tem a vaquinha também no site. Então, nós temos essas duas formas. A vaquinha, a doação direto, e eu não sei se está ativado o PayPal também, mas no site tem especificado. Porque essa doença, pelo que a senhora falou, são, se eu não me engano, só para tratar a doença, 8 comprimidos por dia, no seu caso, não deve ser um tratamento muito barato, né, doutora? O problema, Mauro, se eu te falar que não é caro, mas o melhor medicamento, mais indicado, a gente não tem no Brasil, que é a hidrocortisona. Ela é disponibilizada, manipulada em farmácias de manipulação, mas o que causa um pouco de erro na dosagem. Então, nós ficamos muito preocupados, os médicos não aconselham a ser manipulado. E tem a farmácia da USP, aqui de São Paulo, fabrica. Eu fiz uma reunião, eu e a Adriana Santiago, nós fomos lá, que o maquinário deles entra. Então, eles não conseguem atender todos os pacientes, porque quebra muito. Aí, está trabalhando nisso para trazer a hidrocortisona para o Brasil, porque a hidrocortisona é o melhor medicamento para tratar a insuficiência adrenal. Por que é o melhor? Porque ele dá menos efeito colateral que os outros corticoides. Os outros corticoides, os efeitos colaterais são bem maiores. E a hidrocortisona não, é o mais similar ao hormônio produzido pelas glândulas. Pelo cortisol é a hidrocortisona. Nós temos ela, sim, injetável, no caso de crise no Brasil, mas via oral para fazer o tratamento diário nós não temos ainda. Mas em breve teremos, estamos trabalhando para isso. E questão de investimento para ajuda, subsídio governamental, nada, né?
Então, por enquanto, é um pouco complicado, é bem específico essa área, né? E assim, sou mais... quem trabalha efetivamente, quem trabalha assim, na linha de frente da associação sou eu e a Adriana. Então, a gente tem um cuidado, em primeiro lugar, com os nossos pacientes. E a gente não consegue muito trabalhar nessas outras áreas. Então, agora nós estamos montando umas outras comissões, nós vamos mudar o nosso estatuto para englobar também a hiperplasia oficialmente no nosso estatuto. Estamos montando, sim. Nós temos pacientes também que trabalham na parte nessa área pública, que já trabalhou e que está vindo aí para trabalhar com a gente para alavancar esse lado de capacitar, né, de captar guerreiras aqui. A gente vive de doações. Eu fiz o ano passado 25 anos de casado, então eu pedi no lugar dos presentes, eu pedi doações. Foi isso que foi com essas doações. Agradeço muito todas as pessoas que doaram, porque nós conseguimos enviar 200 cartões, nós conseguimos manter a associação até agora. Depois nós tivemos que fazer outras rifas, mas ainda a gente está muito engatinhando nessa parte aí. Nós precisamos crescer nessa área financeira aí para poder ajudar mais ainda, porque sabemos que tem pessoas que não têm condições de comprar um medicamento, né? Então... Por isso que eu falei. Porque não é... Por mais barato que seja o tratamento, são 8 comprimidos, né? Na média, é que eu tomo mais, mas na média, acho que as pessoas tomam em torno de 4 a 5 comprimidos por dia. Que também é bastante, né? Se você colocar claro. Isso, né? Tem um medicamento que o governo... É um medicamento de alto custo que o governo ele fornece. Mas você sabe como é que é, né? Às vezes falta, às vezes não tem, às vezes está fechado. Então, é uma coisa que... o posto não está funcionando. Complicado, né, doutora? Doutora, ainda sobre aquela reportagem que nós fizemos com a senhora na revista do Tatuapé, foi citado que existem cerca de 8.000 doenças raras no mundo. 8.000, doutor, é isso mesmo? Como que surgem essas doenças assim raras? Desculpa a pergunta, meio idiota, mas... É uma coisa... A gente fala em doença rara, a gente fala em pouco tempo se fala em doença rara, né? Antes, você vê que uma das doenças raras hoje em dia que está em bastante evidência é o autismo. Mas a gente fala até tem que me preocupar com o que eu tenho mais. Aquilo lá é 1 a cada 10.000, né? Por que eu vou me preocupar com isso, né? E uma coisa que ajudou muito, que eu vejo nesse meio, quando a gente podia, que não estava no isolamento, que a gente tinha as reuniões, eu vi as pessoas falando que já estavam há 30 anos na associação e que não conseguiam nada para a associação. Que foi boa para as doenças raras foi a primeira-dama. A primeira-dama, ela recebeu, né, pessoas de associação, ela sempre está, ela apoia muito. Então, é uma coisa muito boa que aconteceu. Por isso que agora também as doenças raras estão indo mais, estão mais em evidência. Ela trouxe isso à tona. Primeira-dama... nacional. Michele. A Michele, tá. Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, tá. Que legal. Poxa, que legal, doutora. Ela faz um trabalho muito, muito bom nessa área de doenças raras. A senhora vê, essa questão, a senhora citou a questão do autismo, né? A minha esposa, ela trabalhou durante muito tempo com classe especial
E ela cuidou dele desde de criança, ele entrou com 8 anos de idade e saiu adulto. E ele tinha autismo. Eu me lembro bem, porque a gente comentava muito sobre ele. A Natália falava para mim, o Dudu, e ele saiu adulto e ele tinha autismo. O Messi tem um autismo, né? A gente vê que hoje em dia o tratamento do autismo está maravilhoso, né? Está maravilhoso. Mas uma coisa também que ocorreu com a pandemia, que a gente vê com doenças raras, é o problema no acesso aos medicamentos também. Isso foi uma coisa que eu senti muito nessa pandemia. O acesso aos especialistas também, porque se fecharam, né? Então, nesse ponto, a associação também foi muito bom, porque nós conseguimos segurar, nós conseguimos orientar, a gente tinha isso. E é uma coisa que já vinha acontecendo também, era a telemedicina, né? Que agora se firmou, porque é o que a gente fala, olha, tem o contato do seu médico, fala com ele, explica para ele. Então, é uma coisa que também a gente usa bastante nessa parte aí. Porque realmente tem as doenças raras aí com seus medicamentos, a gente soube de pacientes que tiveram que ter muita ajuda para conseguir. Legal, doutora. Bom, quero agradecer a doutora Adriana Fadel, presidente da ABA, Associação Brasileira Adiciana, que é gente da gente, e bateu esse papo super agradável com a gente. Se você que está nos vendo gostou e não conseguiu acompanhar a entrevista inteira, já ela vai estar no nosso feed de notícias. E eu também quero agradecer a você que nos acompanhou e que continue prestigiando as publicações do Grupo Leste de Comunicações. Os nossos impressos, Gazeta do Tatuapé, jornais semanais, Gazeta do Tatuapé e Gazeta da Zona Leste, e as nossas revistas mensais, Revista do Tatuapé e Revista da Moca. Nós temos também os portais de conteúdo e as mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Aliás, doutora, a ABA também tem perfis, páginas nas redes sociais, né? Tem. Nós temos YouTube, Facebook e Instagram. Todos são @Abadson, com 2 Ds, Abadson Brasil, @Abadson Brasil. @Abadson Brasil, tá. Facebook e Instagram. Legal, doutora. Muito obrigado pela entrevista, papo super agradável, e a senhora, por favor, utilize sempre os nossos canais de comunicação para divulgar, para quando precisar divulgar aí a associação, tá bom? O jornal está aberto. Imagina, Mauro, eu que agradeço, adorei participar. Confesso que estava nervosa, estou nervosa ainda um pouco, porque ao vivo, assim, eu sempre fui muito tímida, então, mas assim, eu fico muito feliz de ter o apoio de vocês, de poderem ajudar para a gente divulgar, para tirar essa doença da invisibilidade, para conseguir tratar todos os pacientes brasileiros adequadamente, para dar o apoio aos familiares, para melhorar o diagnóstico da doença, porque é isso que a ABA quer. E a gente sabe que sozinhos nós somos raros e unidos nós somos muitos, então nós precisamos da união de médicos, para divulgação, no caso de vocês, e eu agradeço poder falar um pouquinho dessa doença aí rara e informar as pessoas sobre ela. Legal, doutora. Muito obrigado, boa noite. Manda um abraço para o doutor Maurício. Mando sim. E obrigado a você que nos acompanhou também, que é gente da gente. Tchau. Eu quero agradecer também todos os participantes que participaram. Bastante gente aqui, ó.
Neia Pereira, Cavalcante, Ju, Elga, Elga, cadê aqui? Isa Vieira, Givique, Santininha, Olga Sanches, quem mais aqui? Isa Vieira, a vice-presidente também participou aqui, Renata Fernandes Rubião, tem um monte de gente aqui, Célia Regina. A Renata do bairro também. No ritmo da endócrino, tá aqui também. Ó, bastante gente, viu? Jéssica Patrícia, muita gente. Adri Santiago aqui, ó. Rosiara Aguiar, Láudia Moura, esse aqui é o Ciambrone, grande